também esperando. Nós Já já tem? estamos com 11 minutos. Eu acho que vamos também respeitar quem chegou no horário, né? Uhum. Então, Não. vamos eu vou fazer as apresentações aqui, então. Bom, pessoal, é um prazer a gente estar mais nessa sessão intensiva aí da UTI do Hospital Universitário, que faz parte do esforço aí de educação continuada do nosso serviço, também transmissão de conhecimento a respeito de terapia intensiva, de medicina intensiva e intensivismo de uma maneira geral aí para a comunidade aqui do nosso estado, da nossa cidade. E nós estamos hoje contando com um convidado que é um auxílio luxuoso, como dizem os apresentadores de televisão, né? Eu sou Ricardo Goulart, além de ser um amigo de longa data, é um intensivista com uma formação, um background anterior em pneumologia pela Unifesp, né, antiga Escola Paulista de Medicina, e apaixonou-se pela medicina intensiva, e é de se imaginar que o grau de conhecimento dele a respeito das doenças respiratórias críticas e ventilação pulmonar artificial é muito grande, né? Além da formação como pneumologista da experiência dele como intensivista, ele tem também uma vida associativa muito intensa. Eu tive o prazer de tê-lo como meu coordenador da pós-graduação na gestão, na minha gestão, na nossa gestão frente à AMIB, 2018, 2019, e ele fez um ótimo trabalho, tão bom que foi reconduzido ao cargo, continua como coordenador dos cursos de pós-graduação da AMIB, e que são um sucesso absoluto, graças também à atuação do Ricardo. Ele também é atuante junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, e, além disso, ele é coordenador do Departamento de Ventilação Mecânica, Ventilação Pulmonar Artificial do Hospital do Servidor Público Estadual, nas UTIs do Hospital do Servidor Público Estadual. O currículo é extenso, Ricardo, você me perdoe se eu cometi algum tipo de deslize aí, de imprecisão. E, além disso, além desse currículo invejável, o Ricardo teve também uma atuação muito ativa aí nessa pandemia, nesses últimos meses aí, com a qual nós nos deparamos. E a ideia foi trazê-lo para ele transmitir um pouco da experiência dele, também das evidências mais atualizadas em relação à ventilação pulmonar artificial no paciente com Covid, mas também, obviamente, transmitir a experiência dele, que é muito importante para que a gente também aprenda aí com a experiência invejável em relação à ventilação pulmonar artificial que o Ricardo pode nos transmitir. Então, sem mais delongas, Ricardo, eu gostaria de agradecer muito sua presença aqui na nossa live e vamos contar com você em outras oportunidades e passo a você a palavra para que você prossiga aí com sua apresentação. Ciro, obrigado. É um prazer poder falar aí com vocês. O Ciro é uma pessoa que ensinou muito, ajudou muito. A gente aprende. Uma boa parte que eu sei de hemodinâmica é com o Ciro. Mas, rapaz, já começou mentindo, oh, meu Deus. Na realidade, isso tudo, eu sou mais assim, atualmente eu sou pneumo em 20% dos casos, intensivista 80% dos casos, e um apaixonado por beira de leito, né? Beira de leito e a parte de ventilação mecânica, né? Vamos fazer um apanhado geral de como é que foi essa pandemia, como é que foi, como está sendo a pandemia, né? Que na realidade não está diminuindo, ela está diminuindo, mas não acabou. A gente vai ver que a gente aprendeu muito em 17 meses, mas vai ter muita coisa, muita verdade que vai vir à tona nos próximos meses ou anos, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a Covid, né?
a ventilação na Covid, o que a gente aprendeu 17 meses depois, né? E eu queria que vocês voltassem. E se por acaso cair, travar, vocês avisam aí, tá? Manda por WhatsApp. Eu acho que não vai travar, mas Tá indo bem, Ricardo, tá indo bem. Qualquer coisa eu te aviso aí. né, o que a gente aprendeu desde dezembro do ano retrasado, né? Na realidade, a gente começou a ver algumas coisas, notícias que vinham da China, e lá isolaram um vírus chamado SARS-CoV, era um vírus já conhecido, e achava-se que ia ser mais uma pandemia localizada, assim como teve na Arábia, assim como teve no Oriente Médio anteriormente. De repente, começou a ter notícia que estava indo para a Itália, para a Europa. Opa, começou a preocupar, né? Fevereiro estava Itália, Europa em alerta, começou a chegar em março nos Estados Unidos, aqui teve o Carnaval, pode ter vindo para cá, até que chegou no Brasil. Enquanto ele estava acompanhando pela Globo, ele estava só com medo à distância. O problema é que chegou aqui no Brasil, e graças a Deus agora, depois de 17 meses, teve-se a vacina. Em setembro do ano passado, a gente tinha essa perspectiva de vacina, então todo mundo estava ansioso com as pandemias que estavam vindo, com os picos, segunda, terceira onda. Mas, na realidade, se vocês se lembrarem como vocês estavam em março e abril do ano passado, era medo. Todo mundo estava com medo desse novo inimigo que estava aumentando a mortalidade pelo mundo todo. E era só se lembrar como vocês entravam para ver um paciente Covid em maio do ano passado, em abril do ano passado. Era aquela paramentação toda, parecia um astronauta lá dentro. Era 5 minutos para se paramentar, 4 minutos para ver o paciente, mais 5 minutos para se deparamentar, que é ali que muita gente pegava na deparamentação. Agora, compara como vocês estavam em abril do ano passado com julho desse ano. Daqui a pouco só falta o sujeito entrar lá só com uma luvinha e uma máscara. Tá? Então chegou a perder um pouquinho o medo desse vírus. Isso é ruim. Eu, nas 2 vezes que eu coordeno, eu sempre tenho conversa com a enfermagem, com o físico e com os médicos, principalmente, para vamos manter toda a paramentação mínima necessária para não ter contaminação na equipe, mesmo que a maioria já tomou vacina, né? O grande problema qual que era? A gente tinha uma perda de referência. E médico intensivista adora consenso, diretriz, protocolo, fluxo, aí perdeu isso aí. Era uma coisa nova. O que a gente começou a ver? As novas evidências, opinião de especialista, várias lives, cada um falando uma coisa diferente nas lives. Você parecia uma Netflix, né? Você podia escolher que live você queria ver naquela noite. E cada um estava falando de um assunto diferente ali. Bom, foi essa revolução online que a gente está vendo. É uma coisa que a gente vai aproveitar muito, a gente vai usar isso aí por um bom tempo ainda, né? E veio para ficar. Bom, o problema é que começou a ter o bom senso, e todo mundo acha que tem bom senso, mas nem todos têm, né? E aí começou o WhatsApp, a botaria do WhatsApp. Azul de metileno melhora, todo mundo dando azul de metileno. Coxicina melhora, vamos dar coxicina. O da moda agora é cloroquina inalatória, vamos dar cloroquina, tudo. E tinha mais dúvida do que coisa real, ficou muita botaria, pouco fato, até porque não se tinha muito trabalho, não se tinha uma literatura específica para isso. Só para vocês terem uma ideia, nesses 17 meses saíram mais de 12 mil artigos sobre Covid. Imagina, 12 mil artigos sobre um tema. É a maior produção que a gente teve na história sobre um determinado tema. Agora, você qual era o tema? Que eu não... Esse vírus. É fogo mesmo, porque eu não fiz nada com COVID, você, né? Não, era como como esse Covid você está me dizendo, você acabou de me dizer, financeiramente podia melhorar ou não. Mas bom, a gente conhecia o vírus, né? E aí tinha outro problema. Eu não tenho cuidado de você, não é isso? É isso que você está me dizendo. Eu não cuido de você. Tem microfone aberto aí no meio, pessoal. Isso. Ricardo, ligue seu áudio novamente. Ouviu, Ricardo?
Pronto. Pronto. Aconteceu aquele que eu temia. Eu desabilitei o áudio, mas aí tem que ser você mesmo, cara, senão eu desabilito o seu. Vamos lá, vamos embora. Espera aí, deixa eu só ver aqui como que eu vou colocar a aula inteira. Espera aí. Acho que vou ter que sair e colocar ela de novo para a apresentação. Espera só um pouquinho, que ela não está em modo apresentação ainda. Deixa eu... Aqui... Compartilhar a janela. Compartilhar. Pronto, agora sim. Tá? Agora dá para ouvir, né? Agora está dando, Ciro? Está ouvindo bem. Tá ótimo. Então, eu só peço, pessoal, vamos ter cuidado com o microfone, porque senão atrapalha a concentração do apresentador. Não, é que aqui eu não consigo ver como os microfones. Assim, toda doença tem que ter um certo tempo para se adaptar a ela, se ter uma teoria e se tratar. O problema é que a gente não teve esse tempo no Covid. O nosso aprendizado acabou sendo o aprendizado da tempestade, ou seja, é como os senhores trocarem um pneu do carro com o carro andando. A gente teve que aprender na tentativa e erro como tratar essa doença. Até que a gente viu o quê? A gente tem o vírus, o SARS-CoV-2, já é conhecido. A gente sabe que ele é um RNA vírus, tem um envelope e tem as suas espículas de glicoproteína. Uma outra coisa que a gente soube no começo, e que realmente se confirmou, ele tinha uma tendência a causar sua injúria mediada por uma enzima conversora de angiotensina. Pô, mas essa enzima conversora de angiotensina, onde que a gente tem essa enzima? Tem praticamente no corpo todo. Então, a gente vê que assim, a gente tem manifestação do COVID em vários órgãos do sistema, que pode ter injúria miocárdica, alteração de transaminases, alteração renal, alteração vascular, com um efeito protrombótico, mas o pulmão é a porta de entrada. E para azar, o pulmão ele tem uma grande área de superfície e ele tem muita enzima coercora de angiotensina a nível de pneumócitos tipo 2. Tá? Então, os pneumócitos tipo 2 têm enzima coercora de angiotensina. E aí começou a se falar dos sintomas: dificuldade para respirar, cansaço extremo, nos casos moderados e graves, cianose, que é muito típico de qualquer doença que cause shunt. Bom, e como que essa doença se propaga no pulmão? Primeiro, o vírus ele se liga à enzima coercora de angiotensina da pneumose tipo 2. O pneumose tipo 2, ele para de produzir surfactante. Essa proliferação viral é reconhecida pelo macrófago residente do alvéolo, só que ele não consegue fagocitar todas essas células. Então, o que ele faz? Ele emite fatores quimioatrativos que vão atrair o quê? Outras células fagocitárias para o trato respiratório. Só que essas células têm que vir por onde? Do capilar. E aí acontece isso, olha, a gente tem aqui um alvéolo normal, um macrófago residente, a seu pneumose tipo 2, com enzima coercora de angiotensina, e a gente tem o vírus. O vírus ataca, aquele alvéolo não dá conta, aquele macrófago não dá conta, ele inutiliza esse pneumose tipo 2 que para de produzir surfactante, o alvéolo não dá conta, e ele vai fazer o quê? Ele vai chamar os amiguinhos dele, vai chamar as outras células polimorfonucleares. Bom, elas vão ter que entrar pela membrana alveolo-capilar. Então, eu vou ter aumento da permeabilidade da membrana alveolo-capilar e essas células vão passar por ali. Só que não passa só célula, passa líquido, passa hemácia, e aí fica aquela briga toda aqui no alvéolo, e o resultado qual que é? Um líquido proteico, uma perda da membrana alveolo-capilar e a dificuldade do oxigênio passar do alvéolo para o capilar, ou seja, um shunt. Agora, notem o seguinte, é muito parecido com isso aqui, que é a fisiopatologia da SARA. E na SARA nós temos as 5 fases que são importantes. Primeiro, ativação macrofágica, está lá, macrófago ativado. Segundo, aumento da permeabilidade capilar, passar de células. Aumento da permeabilidade capilar, vai passar tudo por aqui, célula, líquido, hemácia. Terceiro, eu vou fazer o quê? Um processo inflamatório agudo, tanto na SARA quanto no COVID.
Em quarto, a diminuição surfactante, que eu vou ter tanto na SARA quanto no COVID. E para finalizar, a micro e macrotrombose. A gente tem na SARA e tem no COVID. Tanto é que um dos maiores achados que a gente tem de anatomia patológica no paciente com SARA é o quê? É TEP, é trombose. Que talvez até pelo fato da SARA ter diminuído na UTI, a gente não tem levado tanto em consideração. Bom, isso aí vai levar o quê? Num quadro leve e moderado, a gente vai levar aumento da membrana alveolo-capilar, aumento da espessura da membrana alveolo-capilar, então o oxigênio vai ter uma dificuldade para passar o capilar, o CO2, como é mais difusível, passa rápido. Nesse caso, se a gente aumentar FO2, ou seja, colocar mais oxigênio nessa região, no alvéolo, eu vou conseguir passar mais oxigênio para o capilar. Então, eu vou conseguir compensar aquela hipoxemia. Então, em casos leves e alguns moderados, muitas vezes um catéter nasal, uma máscara não relalante, consegue dar conta do recado, sem pressurizar o alvéolo. O problema acontece, que a gente pega muito na UTI, o que é? É nos casos graves. E no caso grave, eu tenho um aumento da membrana alveolo-capilar, grande, aumento da espessura da membrana alveolo-capilar por conta da inflamação, o oxigênio tem uma dificuldade muito grande de passar para o capilar, e muitas vezes o CO2 também não consegue passar do capilar para o alvéolo. E aí eu tenho o quê? Tenho hipoxemia. Não adianta aumentar a CO2, não adianta eu colocar 1 milhão de moléculas de oxigênio no alvéolo, que eles não vão passar para o capilar. É nessa hora que a gente tem que pressurizar aquele alvéolo. Bom, como que eu vou pressurizar? Uma máscara de ventilação não invasiva, um catéter nasal de alto fluxo, que pode resolver em alguns casos, ou então ventilação mecânica invasiva. Então, assim, a COVID moderada para grave e a COVID grave, obrigatoriamente vai acabar caindo na ventilação mecânica invasiva. Quem tem hipoxemia muito grande, uma percapnia muito grande, que não vai melhorar em 24, 48 horas. Pelo contrário, vai piorar se a gente fizer um esforço respiratório muito grande. Lembrando que todo mundo tem shunt, de 7 a 10%. Só que, quanto maior o nível de shunt, maior a dificuldade de oxigenar. Então, se eu tiver um shunt de 30%, eu aumentar a FO2 sem pressurizar a via aérea, eu não vou aumentar muito a PO2. Se eu tiver 50% de shunt, ou seja, aquelas tomografias que a gente vê com 50% de vidro fosco ou mais, eu vou ter uma dificuldade muito grande de oxigenar esse pulmão sem pressurizar. O paciente vai fazer esforço inspiratório muito grande e vai piorar. Bom, e como que é o mecanismo de hipoxemia no COVID? Pneumonia viral, pneumonite viral, vidro fosco, a SARA, propriamente dita, o tromboembolismo pulmonar, infecção secundária, que a gente vai ver que é o que mata muitas vezes na UTI, não é hipoxemia, não é o TEP, é a demora para se tratar uma PAV nesse paciente, uma BUP e uma fibrose pulmonar numa fase mais posterior. Bom, temos que lembrar algumas coisas, né? 15 a 25% dos casos vão ter sintomatologia pulmonar. 5% dos casos, 3 a 5% dos casos vão piorar e vão necessitar de uma internação ou terapia intensiva. Saturação pode ser normal baixa. Lembrando que a gente tem o quê? A gente tem no quimioreceptor carotídeo, a gente tem enzima conversora de angiotensina. Então, a gente tem o que a gente chama daquela hipoxemia silenciosa. Eu tenho seio carotídeo acometido, isso acontece em 1% ou 2% dos casos. Então, tem uma dissociação entre a clínica e a hipoxemia. A gente chama de hipoxemia silenciosa, o americano chama de hipóxia feliz. De feliz não tem muita coisa, né? Então, o que acontece? Eu tenho shunt, o paciente vai querer aumentar a frequência respiratória, eu vou ter uma queda do O2, o CO2 pode estar normal ou não, só que a hora que ele vai no receptor, o seio carotídeo, que vai fazer o aumento da frequência respiratória, ele está acometido. Então, o paciente ele fica com uma ventilação normal, frequência normal, cianótico, ele consegue ainda preservar o fluxo sanguíneo cerebral, sem dispneia, sem ansiedade, sem confusão, só que você vê nitidamente que ele está rebaixando. Até que ele vai hipoventilar, o CO2 vai subir, ele vai ter uma
parada, são pacientes graves, então tem que ficar de olho nisso aí também. Bom, mas será que a Covid, com tudo isso aí que a gente tem, não seria uma velha conhecida nossa? Esses foram os primeiros artigos que saíram pós-pandemia do Luciano Gattinoni. Ele questionou o quê? A Covid, ela é uma SARA ou não? Será que a gente não tá vendo uma nova doença, mas uma velha síndrome? Uma nova causa de uma velha síndrome que já é muito conhecida, que tem 54 anos de estudo? Bom, vamos comparar então. Pela observação na Itália, se fez esse trabalho também do Dr. Gattinoni, mostrando que ele definiu 2 fenótipos para essa síndrome. Um fenótipo L, low, e um fenótipo high, um fenótipo pesado. Então, leve e pesado. O que seria o fenótipo low? O paciente com uma complacência normal, até um pouquinho aumentada, uma baixa relação ventilação-perfusão, um peso pulmonar baixo, tem pouco vidro fosco, aparentemente, e não responde muito a recrutamento. Provavelmente aí você poderia ter um acometimento maior da parte vascular. E o fenótipo raio pesado, uma complacência baixa, hipoxemia associada à complacência, um peso pulmonar muito alto, e esse paciente você conseguia melhorar com prona. Bom, o grande problema, e comparando os pacientes intubados com SARA clássica, a gente pega o LungSafe, trabalho grande de 2016, que está aqui em azul, a gente compara, em vermelho, né? A gente compara com a SARA do Covid, aqui tem uma curva de complacência, a gente nota o quê? O paciente com SARA clássica, ele tem uma complacência menor do que o paciente com SARA Covid. Mas será que isso é importante? Bom, vamos sobrepor as duas curvas. Realmente, o paciente com uma SARA clássica tem uma complacência menor que o paciente SARA Covid. Mas tem uma grande sobreposição, são muito parecidos. Um outro trabalho que saiu comparou isso aí, realmente comparou a diferença entre a SARA Covid, a possível SARA Covid e a SARA clássica, mostrando que a relação PO2-FO2 é baixa, PCO2 é igual, drive pressure é muito semelhante, ventilação mínima semelhante. Realmente, a única diferença que eles notaram ali, qual que era? Na complacência. A SARA Covid tinha uma complacência maior que a SARA clássica. Mas, nessa conclusão, a gente tem que falar o quê? Que realmente a Covid, a insuficiência respiratória pela Covid, pela síndrome respiratória aguda do Covid, é uma SARA. É uma SARA com algumas peculiaridades que a gente vai ver mais para frente. O grande problema que a gente viu na prática, é que aquele perfil low pode passar para high. Isso pode demorar 24, 48 horas. E depende de quê? Basicamente da hiperinflamação. O período de inflamação, a gente considera que até o quinto dia a gente tem período de uma gripe alta. A partir do 6º, 7º dia, nos pacientes que vão desenvolver um quadro respiratório, eles começam a ter inflamação pulmonar. Então, nesse período, eu posso evoluir de um quadro low para um quadro high, quadro pesado. Isso aí se deve principalmente à hiperinflamação e à psile, que é a lesão autoinduzida, lesão pulmonar autoinduzida pelo próprio paciente. Bom, como que isso aí funciona? A gente sabe que antigamente a gente ventilava a SARA com volume corrente alto, PIP baixo e mortalidade alta, né? Mas a gente matava conforme a literatura, né? Em 1990 era 12 ml por quilo de peso real e PIP baixo. A mortalidade era alta, mas era o que tinha na literatura. Com muito estudo, nesses últimos 30 anos, a gente chegou na ventilação dita protetora, onde a gente usa volumes correntes baixos, uma frequência respiratória mais alta e uma PIP mais alta, para manter aquele alvéolo pressurizado. E aí, depois de vários estudos, teve tanto em relação a PIP, em relação a volume corrente, em relação à frequência, em relação a driving pressure, em relação a VILI, a gente chegou o quê? Chegou nessa tabelinha, que é como a gente trata a SARA atualmente, pelo menos até 2 anos atrás. Lembrando que em todo o congresso de terapia intensiva, quando fala de ventilação mecânica, 80% é SARA, por quê? Porque tem muitas verdades que ainda não estão confirmadas, e muitas verdades que tornam mentira de um ano para o outro.
Tem como tratar SARA leve, SARA moderada ou SARA grave. Isso aí está mais ou menos bem definido na literatura. Enfim, a SARA tem 54 anos e a gente ainda tem algumas dúvidas. E o Covid, 17 meses depois, o que a gente sabe para tratar esse paciente? A gente sabe já que é uma velha conhecida, só que tem alguns cuidados, alguns truques novos que apareceram com Covid. Entre eles, eu gostaria de destacar o TEP e a Psili. Bom, o TEP, quando suspeitar de TEP, o paciente vai aumentar, tem um aumento do dedímero, e se ele estiver entubado, ele tem uma piora da dispneia, ou seja, a relação PO2-FO2 piora. Bom, a relação PO2-FO2 piorar pode ser volume, pode ser PAV e pode ser TEP. Como que a gente vai diferenciar isso à beira do leito? A gente vai medir a complacência do paciente, ou seja, a dureza daquele alvéolo. Se a complacência não tiver piorado em relação à anterior, o problema não está no alvéolo, o alvéolo não piorou. O que piorou provavelmente foi o quê? Foi a parte vascular. Então a ventilação está mantida, só que a perfusão está alterada. E aí a gente faz a tomografia, tem uma suspeita grande em TEP. Então, piora abrupta da dispneia, com piora da relação PO2-FO2, sem piora da complacência estática, é muito sugestivo de TEP, ainda mais se tiver aumento do dedímero. Isso aí ocorre por quê? Porque você tem desvio do fluxo sanguíneo das áreas não perfundidas pelo espaço morto, eles vão para aquelas áreas que estão inflamadas, com shunt, vai piorando ainda mais essa hipoxemia. Então, TEP é um fator que veio a partir de junho do ano passado, maio, junho, então começou a se discutir, mas vamos anticoagulação normal para todo mundo? Se o sujeito começar a ter algum sintoma, vamos dar plena, vamos dar estendida, e aí cada hospital fez um protocolo, né? Optou por um protocolo diferente. A gente optou por uma anticoagulação estendida, ou seja, veio 5.000 de 8 em 8, passando para 10.000 de 12 em 12, nos pacientes com suspeita de piora clínica. E quando confirmou o TEP, aí sim fazer a plena. Uma outra coisa importante, isso aqui é importantíssimo para saber a evolução da PAV, da COVID, e por que quem tem uma mortalidade muito alta, principalmente em UBS, em UTI, quando a gente não faz intubação no momento correto, é a psília, a lesão pulmonar produzida pelo próprio esforço do paciente. E aí vale a pena a gente ver dois conceitos. Pressão transpulmonar, que nada mais é que a pressão a quem tem o alvéolo, a quem tem o capilar, e aqui o interstício, a pleura. Pressão transpulmonar nada mais é do que a pressão da via aérea menos a pressão pleural. E a pressão transvascular é a pressão do capilar menos a pressão pleural. Então, no paciente que não está fazendo esforço respiratório, aqui no caso ele tem 30 de pressão na via aérea, 10 de pressão pleural. Pressão transpulmonar aqui é 20. E a pressão transvascular é 12 do vaso menos 10, é 2. Então, assim, está passando muito pouco do vaso para o capilar e do vaso para o interstício e do interstício para a via aérea. O problema está quando ele faz esforço respiratório. Mesmo com a VNI, tem muito esforço respiratório, a VNI realmente pode aumentar a vilha se o paciente tiver assincrônico. Então, você vai ter uma pressão pleural de menos 20. Olha a diferença, quem tem de 10 vai para menos 20. Por quê? Por conta do esforço do paciente. Essa pressão pleural de menos 20 vai fazer o quê? Com que a pressão transmuscular seja 50. E a pressão transvascular, 28. Ou seja, eu vou ter passagem de líquido do capilar para a pleura e da pleura para o alvéolo. Então, cada vez que ele faz o esforço inspiratório, eu estou aumentando a inflamação do meu alvéolo. E é por isso que a gente teve muito óbito, principalmente quando a gente deixa o paciente, a gente vê que ele está fazendo esforço, ele tem indicação de intubar, mas não, o nível de consciência está bom. Vamos deixar mais um pouquinho na não invasiva. A hora que a gente vai intubar, ele não tem reserva, ele acaba tendo uma parada cardiorrespiratória súbita, por conta disso. Que quem define o volume corrente aqui não é a pressão dentro do alvéolo, é a pressão transpulmonar.
ele vai ter volume corrente muito alto, vai ter volutrauma, além do aumento do lesão inflamatória, aumento de citoquina por conta da psília. E aí tem o que a gente chama de vórtex da psília, que vai piorando cada vez mais doente. Você tem uma lesão inicial, você tem uma fragilidade capilar com aumento da permeabilidade, que vai dar um edema a nível de alveolar, e aí vai piorar a troa gasosa. Nessa hora, a gente tem que pensar, será que já não é hora de entubar esse paciente, colocar ele na ventilação mecânica e sedar? Porque se eu continuar, e o paciente continuar fazendo esforço, ele vai aumentar a frequência respiratória, vai aumentar a psília, porque ele vai diminuir a pressão alveolar, aumentar o volume corrente, fazer efeito Pendeluft, com swing de pressão pleural e pressão alveolar muito grande. E vai aumentar a liberação de citoquina, piorando ainda mais o shunt. Então, isso vai fazer um ciclo vicioso que vai piorar muito a mortalidade do doente. E é isso que explica porque o tipo L, teoricamente seria menos grave, evolui para um tipo H, mais pesado. Então, você tem paciente assim com 25% de vidro fosco, você colocou ele na VNI, no alto fluxo, faz a pronativa, ele está fazendo esforço respiratório, opa, será que está correto o tratamento? Será que não é melhor entubar esse paciente? Ou então você tem aquele paciente, pior ainda, a gente vê muito isso aí na UTI, ele tem 50% de vidro fosco, mas ele está lá, ele está aguentando ficar bem na VNI, de repente ele começa a fazer um esforço respiratório muito grande. Esse paciente eu não posso postergar a intubação, porque senão eu vou ter que fazer uma intubação de urgência, o que a gente vai ver que não é muito bom. Vai ter que sedar por bloqueador, por uma PIP alta. E aquele paciente que estava com o seu perfil L, a hora que ele faz o esforço respiratório, ele fica com perfil H. Isso é claro quando, no servidor estadual, por exemplo, o critério para se intubar o paciente na UTI é ele estar entubado. A gente só aceitava, até por conta do contingenciamento do leito, que é o hospital público, que agrega todos os servidores estaduais de São Paulo, ele tinha que estar entubado. E eu também coloquei esse mesmo critério no hospital público que eu coordeno. E senão não ia ter leito para todo mundo. Então é muito comum a gente pegar o paciente da enfermaria que estava com 25% de vidro fosco. Ele começou a piorar, 2, 3 dias depois, ele desenvolve uma insuficiência respiratória. Então, antes de subir para a UTI, a gente entubava, geralmente equipe de anestesia que entubava, até porque não tinha procedimento cirúrgico, então a anestesia ficava só para fazer o time de resposta rápida. Eles faziam intubação, geralmente passavam acesso, faziam uma nova tomografia e mandavam para a UTI. E a hora que a gente via a nova tomografia, aquele paciente que tinha 25% de vidro fosco, em 24 a 48 horas depois, ele passa para 50% ou mais de vidro fosco. Só com a reação inflamatória e muitas vezes a psília associada. Então, toma muito cuidado para entubar o paciente. Bom, então como que a gente vai fazer o manejo desse paciente COVID-19? Primeiro, eu vou falar um pouquinho do suporte não invasivo. E aí, a primeira coisa que a gente tem, antes do paciente, o profissional. A gente vai sempre segurar e priorizar a segurança da equipe. Então, a paramentação é essencial. Gorro, máscara 95, óculos de proteção individual. A gente chegou a usar muito o tie-back também, né, no início. Agora, um avental descartável, luva descartável, 1 ou 2 luvas para fazer a paramentação. Então, isso aqui era como a gente entrava em maio do ano passado. Se for colocar como a gente está entrando, com muitos lugares está entrando agora, a gente tiraria esse avental, tiraria a segunda luva dele, tiraria esse óculos, seria mais a máscara. O gorrinho, então, sumiu das UTIs. Vejo muito pouca gente usar gorro atualmente. Então, assim, a gente está dando uma relaxada nessa parte. Bom, até na hora da janta é sacanagem esse slide, mas o que a gente sabia no início da pandemia que dava medo na gente? Da China, a gente sabia o quê? Não fazer VNI, vamos entubar precocemente todo mundo. E daí veio o primeiro consenso, primeira recomendação, ou sugestão, porque tinha pouca literatura, no Brasil, falando o quê? Catéter 2,5 cruz por minuto. Se a saturação baixar de 92, vamos entubar esse paciente. Opa, agora a gente sabe que a gente está fazendo uma intubação precoce, que não é boa. Mas daí veio a Itália. A Itália tem um sistema de saúde primário e secundário muito bom.
Só que o sistema de saúde terciário deles é fraco. Não tem tanto leito de UTI. Usam muito cuidado paliativo, usam muita prevenção, então o paciente não precisa tanto de UTI. E, de repente, vem a Covid que passa por cima do serviço primário, passa por cima do secundário e cai no terciário. E aí o que acontece? Não tem ventilador mecânico para todo mundo. Só que eles têm muito helmet. Então põe helmet em todo mundo. Talvez aí eu esteja... E aí a gente viu o quê? A gente está postergando a intubação, tinha mortalidade muito alta. A gente vai ver que a VNI serve, assim como o cateterizador de fluxo, para quadros leves e moderados a leves, não moderados graves. Então a gente sabe que tanto intubar precocemente quanto intubar tardiamente piora o paciente. E por que isso aí? A gente tem que intubar no time certo. Por quê? O paciente com Covid-19 pode deteriorar rapidamente. Por conta da psile, por conta da hiperinflamação. Isso a gente já sabe. E precisa de um tempo extra para programar toda a logística para intubar o paciente. A gente tem que levar em conta que a gente não pode hiperventilar, a gente não pode colocar o ambu e ficar usando o paciente para dinitrogenar o pulmão para facilitar a intubação. A intubação tem que ser rápida. Então, uma sequência rápida para intubar e um pessoal experiente. É por isso que na maioria dos hospitais se colocou anestesista para fazer essa parte do time de resposta rápida, para agilizar essa intubação. Então, o clínico falava, olha, o paciente está em insuficiência respiratória, vamos chamar uma resposta rápida, ia lá fazer a intubação, passava o catéter e já mandava para a UTI, com mais segurança. Bom, se a gente colocar um catéter nasal simples, a gente pode pôr no máximo até 5 litros por minuto, uma FO2 de 42%. Para casos leves não tem problema, talvez isso dê conta, o shunt é muito pequeno, só que para caso moderado já não dá conta. Aí começou a se usar máscara com reservatório, não é renalante ou renalante parcial. É muito bom, a gente consegue chegar a quase 100%, só que eu não pressurizo a pequena via aérea, eu não pressurizo o meu alvéolo, eu não pressurizo aquele alvéolo que está colapsado. Então, muitas vezes, se o shunt for moderado para grave, não vai adiantar eu colocar FO2 100%, que o oxigênio não vai conseguir passar do alvéolo para o capilar. Então, muitas vezes, a gente vai postergar uma intubação, deixando o paciente com uma frequência respiratória muito alta, fazendo a psile numa máscara não renalante. Bom, e aí começou a se vir o catéter nadador de fluxo. No começo, tinha-se muito medo por conta da possibilidade de aerolização do vírus. Depois se viu que isso aí não era tão importante. Então, se começou a perder o medo do catéter nadador de fluxo. Qual que é a vantagem? A gente pode pôr um FO2 de até 100%, umidificado e aquecido. Isso aí vai o quê? Vai manter a esteira muciliar das vias de transmissão ativa, então vai facilitar a saída de secreção, vai ter um efeito anti-inflamatório nas vias aéreas e vai gerar uma pequena PIP. A hora que você coloca o paciente com 50, 60 litros, você vai gerar uma PIP naquele paciente, vai manter o paciente pressurizado. Isso vai melhorar o shunt, lavar o CO2, melhorar a frequência respiratória e diminuir o trabalho respiratório. A partir do começo do ano, principalmente, eu comecei a utilizar numa das UTIs, em uma UTI particular, né? A gente utilizava em pacientes que estavam no quadro leve e moderado, mas aquele moderado que não ficava muito bem na máscara renalante, e muitos deles a gente conseguiu segurar o pico da inflamação com catéter nasal de alto fluxo, que ele é fácil de colocar, ele tem uma resposta rápida, não incomoda tanto o paciente, e se o paciente não for assim tão grave, leve e moderado leve, a gente consegue evitar uma intubação que vai piorar ainda mais o prognóstico dele. Aqui está da recomendação da MIB, né, como utilizar, o que a gente espera de resposta, uma saturação melhor, frequência respiratória melhor, diminuição da taquipneia e o conforto do paciente, né? E aí está como ajustar FO2 e até o desmame do catéter nasal de alto fluxo. O grande problema é esse aqui, não protelar a intubação. O paciente não está respondendo, não protelar a intubação. E aí começou a se usar o ROX Index. ROX Index nada mais é do que você pega a saturação, divide pelo FO2 e divide pela frequência respiratória. É um índice validado em 2018 com um trabalho só. Então, assim, não tem uma validação muito grande na literatura, uma recomendação fraca, mas ele dá uma probabilidade se está funcionando ou não o catéter nasal de alto fluxo.
Se ele tiver maior que 4,88 com 6 horas, é uma grande chance dele melhorar. Se ele tiver maior que 2,88 com 2 horas, ele está indo bem no catéter de alto fluxo. Aqui é um dos vários protocolos, né, que se usaram para o catéter de alto fluxo. Aqui esse daqui é um chileno que usa o que? Além do Index ROX, ele usa o que? O score de estresse respiratório, que leva em conta o padrão respiratório, o estado geral do paciente, frequência respiratória, se tem retração diafragmática ou não. Então, levando isso tudo, a gente pode saber se o paciente está indo bem ou não no cateter nasal e evitar de postergar a ventilação mecânica invasiva. Bom, e a VNI? A VNI já é mais estudada, né? Inicialmente se optou pela VNI, por quê? Porque na VNI você pode diminuir a aerolização viral, ou seja, é um sistema fechado, pressurizando a via aérea. O cuidado é sempre o seguinte, não usar circuito único, onde a fase respiratória é feita na máscara, usar sempre o que? A máscara fechada, com o circuito do ventilador e colocando o filtro EPA na parte distal. Ou então o HMA, que é onde tinha na maioria dos pacientes. Tomando cuidado que aqui as orientações da MIB, ela fala isso aí. Primeiro, equipe treinada. Segundo, a monitorização adequada. E terceiro, avaliar a cada hora se o paciente está melhorando ou não. Porque colocar na virinha, a gente não ganha, não se livra de um trabalho, a gente ganha um trabalho extra. Tem que fazer a monitorização. E o grande empecilho é muito incômodo para o paciente ficar mais de 2 horas na VNI. Por isso que na nossa diretriz a gente fala até 2 horas, fazer uma prova de VNI. Tá? Mais que isso, começa a ficar um pouquinho desconfortável, depende da VNI. É lógico que o paciente, essa aqui é mais cedida pela doutora Carmen, paciente dela, esse paciente ele conseguiu ficar com uma relação de 150, intercalando VNI versus cateter de alto fluxo e não foi entubado. Isso porque tinha sempre alguém monitorizando o paciente. Tá? Então tem que ter sempre monitorização adequada. Aqui a recomendação do Einstein, como utilizar a VNI, e principalmente em qualquer situação que a VNI não esteja funcionando adequadamente, entubar o paciente. A gente não pode jamais postergar a intubação. Tá? Então a gente avalia, coloca o paciente na VNI, vai avaliando a resposta. Se ele não melhorar, não retardar a intubação. A gente coloca a VNI para 100% de FO2 e usa ela para intubar o paciente com mais segurança. Então a VNI é importante. Agora, eu acho que todos sabem, né? Teve o Helmet, a versão brasileira, o Elmo, foi o Dr. Marcelo Alcântara, de Fortaleza. Ele usa um nível de pressão, tem uma menor incidência de psili, e ele consegue, em casos moderados leves, evitar a intubação, que fatalmente ia para ventilação mecânica, se for só com a máscara de reservatório. Tá? Então, realmente é uma ferramenta, porque o Elmo, como ele é um capacete, ele incomoda menos o paciente do que a VNI. Bom, mas por que a gente fala isso? Porque como que é a VNI na SARA? Na SARA leve, pode até tentar, sempre monitorizando por meia hora, 2 horas. É como jogar uma moedinha para cima e tem 50% de chance de ter sucesso. Na SARA moderada, toma muito cuidado. A taxa de falência é muito grande se a relação for 950. 950 é jogar 4 moedinhas para cima e ter cara em todas, é 12,5% de chance. Agora, na SARA grave, evitar a VNI. É uma recomendação que a gente tem na diretriz. Então, a gente sabe que a VNI não vai melhorar um paciente com SARA grave. Muito pelo contrário, vai piorar ainda mais, vai postergar uma intubação e piorar o desfecho dele. Bom, mas o problema não está aí. E depois de intubar, o que a gente vai fazer com esse paciente? Como manusear esse paciente no pós-intubação? A gente fez muito erro e a gente fez muita tentativa e erro. Primeiro, a gente tem que tomar alguns cuidados depois da intubação. Primeiro, fazer analgosedação adequado. Evitar a sincronia, evitar que o paciente entre no ventilador e evitar a psília. A hora que a gente seda o paciente, algumas vezes até curariza por conta da sincronia, a gente faz a gasometria. E só depois de sedar o paciente de uma forma adequada. E depois de sedar, é de calcular o PIP ideal, né? A gente cede o paciente, vê que ele não está entrando, calcula um PIP ideal, a gente vai ver os vários métodos, daí colhe a gasometria para ver qual que é a relação PO2 a FO2
após adequada analgosedação. Por quê? Muitas vezes o paciente chegava, ele não era sedado adequadamente, não era definido no PIP, colocava 5 e fazia a gasometria. Obviamente, essa gasometria vinha ruim, ela vinha abaixo de 150. Então, a gente acaba pronando muita gente sem necessidade. Então, assim, muitos pacientes que não precisariam ser pronados, que não tem uma lesão tão grande, acabavam pronando. E aí tem que lembrar, o conceito de ventilação mecânica protetora, ela é muito mais do que a ventilação. Ele tem um padrão multiprofissional. Ou seja, ele depende do balanço hídrico, não adianta nada eu fazer uma analgosedação adequada, uma ventilação mecânica adequada se eu hidratar demais esse paciente. Eu não vou tirar ele nunca do ventilador. Então, ele tem que ter um balanço hídrico zerado ou negativo. É lógico que depois uma fase inicial de hidratação. Tá? Então, na fase inicial, hidrata. Depois, o balanço hídrico zerado ou negativo. E diálise se precisar, né? Muitas vezes, em muito hospital, como é difícil do médico ficar vendo paciente, porque vocês imaginem só, antigamente, tinha uma SARA na UTI, era aquela SARA, era o caso da UTI. A gente chamava todos os residentes para ver, olha, ali tem uma SARA. Agora a gente tinha 30, 40, 50 SARAs, uma do lado da outra. Não dá para o médico ver o balanço de todo mundo. Então, o que a gente fazia? Muitas vezes deixava na mão da enfermagem dar o diurético ou não. Se o balanço ficou muito positivo, eles davam o diurético e avisavam o médico. Então, depende muito da enfermagem para isso. Uma sedação adequada é importante. Não adianta nada eu ter um balanço zerado e ter uma ventilação, você não tem uma sedação adequada. Se eu demoro para passar o paciente daquela analgosedação forte, com curare, para tirar o benzodiazepine, colocar um propofol, tirar o propofol, colocar um Precedex, um Aldol, estubar esse paciente. Porque quanto mais tempo eu deixo o paciente na ventilação mecânica, eu tenho chance de quê? De VILI, de TEP, de polineuropatia doente crítico, de lesão induzida pela ventilação a nível diafragmático, ou seja, para piorar ainda mais o prognóstico do paciente. Então, a gente tem que deixar sempre o quê? Ventilação mecânica, balanço hídrico e analgosedação. Uma trinca importantíssima que a gente teve na COVID. Uma coisa que a gente notou, a gente estava demorando para tratar esse paciente quando ele tinha uma PAV. E por que a gente estava demorando? O paciente podia piorar o leucograma, podia ter febre e piorar a secreção. Só que, pessoal, é fácil analisar raio-x de SARA? É fácil ver a piora radiológica? Não é. Eu diria que muitas vezes é impossível. Então, o que esse... pode ser o catéter, pode ser uma sinusopatia, e atrasando o início do antibiótico. Atrasando o início do antibiótico, a gente sabe, pelo trabalho de Kuhlmann, é um trabalho antigo, mas muito bem feito, é que a cada hora que a gente atrasa o antibiótico no paciente com choque, a gente aumenta a mortalidade em até 6%. Então, está aumentando muito a mortalidade do paciente COVID com o PAV. E tem um detalhe, muitas vezes tinha um corticoide em dose alta, eles estavam imunodeprimidos, que facilitava ainda mais a PAV. Então, uma coisa que a gente pode usar como surrogate na prática, para substituir o raio-x, a piora radiológica, seria o quê? Uma piora da relação PO2-FO2 por 12 horas seguidas. Bom, a gente vai lá, o paciente piora a relação PO2-FO2, tem febre, tem leucocitose. Vamos ver a complacência. Se a complacência piorou, boa, pode ser PAV. Sim, mas pode ser hipervolemia. Então, temos que descartar a hipervolemia. Então, piora da relação PO2-FO2, piora os marcadores infecciosos, piora da complacência e descartando a hipervolemia. Tá? Por quê? Se ele for esperar a piora radiológica, o paciente vai a óbito. Então, a gente não pode atrair. A gente perdeu muito paciente assim no servidor, no cachoeirinho, no presidente, porque a gente atrasou um pouquinho o antibiótico. A gente sabe que se tiver uma piora da relação PO2-FO2, tem que suspeitar de PAV, com febre, com leucocitose. Bom, como que seria a estratégia protetora do COVID? A mesma que teria na SARA, só que em relação ao modo ventilatório. Não tem diferença na literatura ventilar em VCV ou PCV, só que, em especial no COVID, na fase inicial do COVID, a gente acha que talvez seja mais
recomendável usar o VCV. Por quê? Primeiro, ele garante volume corrente, em geral 6 ml por quilo. E segundo, a facilidade que quem tem para calcular a mecânica respiratória, que é importante na fase inicial. Calcular o drive pressure, calcular a pressão de platô e calcular a complacência. Lembrando que se a gente colocar o paciente em PCV, não tem problema nenhum. Só que se a gente der um pouquinho de, se a gente inicialmente colocar 6 ml por quilo e der um pouquinho de volume corrente, der um pouquinho de líquido, esse líquido vai para o alvéolo. Ele vai piorar a complacência e aquele volume vai diminuir. De 6 ml vai passar para 4 para a mesma pressão estabelecida. Então a variação do volume corrente é muito grande ali. Ele pode aumentar e pode diminuir de acordo com a complacência e resistência. Ele não vai garantir aquele volume corrente. E para medir a mecânica respiratória, ele é um pouquinho mais complicado em PCV. Então, na fase inicial, a gente acha que é recomendável usar VCV. Embora na literatura, até agora, não tenha nenhuma diferença em relação ao desfecho. Bom, e quanto de volume corrente? Inicialmente, 6 ml por quilo de peso predito. Casos mais graves, com complacência baixa, pode usar 3 a 6. Só que isso aí está sendo raro na COVID. A grande maioria não tem complacência baixa. Mantém complacência de 40, 30, 40, 50. É raro ver 5, 10, 20, 25 de complacência. Alguns pacientes até com uma complacência normal, você pode até utilizar um volume corrente um pouquinho maior, 7, por exemplo, desde que o drive pressure fique abaixo de 15 e o platô dentro do limite normal, né? Abaixo de 30 ou 35. Bom, frequência respiratória, inicialmente 20, para tentar manter o ETCO2 35 e uma PaSO2 35, 50. Cuidado com uma frequência muito altas, necessariamente, por causa do mechanical power, ou seja, é um tipo de VILI que leva em conta a frequência. Quantas vezes você vai distender e relaxar aquele alvéolo? Quantas vezes você vai colocar pressão respiratória naquele alvéolo? Quanto mais vezes você coloca, você pode hiperestender as fibras e aumentar a liberação de citoquina. Outro PIP é raro na SARA, porque ele tem uma complacência muito baixa, então ele tem elastância muito alta, então o ar sai rapidamente do pulmão. A gente pode ver isso aí claramente na curva de fluxo respiratório. Então a frequência pode ser mais alta, levando-se em consideração isso, mechanical power, não usados necessariamente, e lembrando que a gente não faz auto-PIP nesse paciente. Ao contrário do paciente com uma complacência maior, que o ar demora para sair do pulmão e pode fazer auto-PIP, como nesse caso aqui. Bom, e a PIP? A PIP é o santo grau da SARA. A gente tem vários trabalhos, tem o Alvéolo, tem o Loves, tem o Express, mostrando o quê? Basicamente, eles mostram o quê? Que a PIP alta na SARA grave melhora a mortalidade. A PIP baixa na SARA grave aumenta a mortalidade. E a PIP alta na SARA leve piora a mortalidade. Então, SARA leve não precisa de PIP muito alto. Não precisa hipersuflar, não precisa abrir tanto aquele alvéolo, porque o shunt é pequeno. Né? A SARA grave precisa de um PIP maior para quê? Para fazer a abertura daquele alvéolo de uma forma consistente. Bom, como vamos calcular a PIP? A gente vai ver na nossa diretriz SARA leve e SARA grave usando a tabelinha do Alveoline. No COVID, a gente optou-se por usar a tabela de SARA leve. Agora, na prática, a gente tem alguns outros modos de calcular. A gente pode usar a PIP usando a saturação. Como que você faz isso aí? Você estabiliza o doente, saturação de 93, então aí baixa a FiO2 para 60, com uma PIP de 10. E vai ajustando para a direita ou para a esquerda até conseguir a menor PIP com a melhor saturação. Então, a gente começa aqui e vai ajustando para manter o alvo entre 90 e 93. E vai utilizando, vai variando a PIP e a FiO2, para ver a menor PIP com a melhor saturação. Uma coisa à beira-leito que a gente pode fazer rapidamente. Uma outra opção é usar o drive pressure. Você coloca o paciente em VCV, põe uma pausa inspiratória 0,2 segundos, daí você consegue ver o drive pressure em tempo real. Você aumenta a PIP para 20 e vai diminuindo 3 em 3 o valor da PIP. Aquele que tiver melhor drive pressure é aquela PIP ideal. Bom, e se eu não conseguir fazer nada disso, a gente pode ver que a média que a gente tem atualmente de
de PIP não é muito alta, ela varia de 10 a 14, às vezes até de 8 a 14, uma mediana de 10 a 12. Então, se vocês colocarem 12 de PIP, não estariam errando. 10 a 12 de PIP não está errando. Uma SARA moderada ou grave. Agora, não adianta só colocar PIP, pessoal. A gente tem que abrir aquele alvéolo para depois colocar PIP. Então, a gente faz um pequeno recrutamento, a gente recruta ele até 20, a gente opta por dar uma recrutada até 20 de PIP, abre aquele alvéolo e mantém ele aberto com a PIP encontrada. Porque se eu só girar o botãozinho e colocar a PIP encontrada, aquele meu alvéolo não vai abrir muito, eu não vou conseguir abrir muito. Então, primeiro eu tenho que colocar a PIP para abrir e manter a PIP ideal para manter ele aberto. Bom, drive pressure é a pressão de distensão, pressão expiratória. Quando a gente faz a pressão de platô, quando a gente faz o platô, você fecha as duas mangueirinhas na fase INS, a gente vai conseguir o platô. O platô ele é toda a pressão que está dentro do alvéolo na fase inspiratória. Ou seja, a PIP mais a pressão expiratória, que é a drive pressure. Essa pressão de 15, ela está associada com o aumento da risco de mortalidade. E ela atualmente ela tem um valor preditivo melhor para risco de VILI do que a pressão de platô isoladamente. Tá? Então, drive pressure, tentar manter. Oi, Ricardo? Se eu começar a colocar muita pressão ali, eu vou estourar. Então, eu não posso colocar muita pressão. Se eu passar muito de 30 ali, eu posso estourar o alvéolo. E aí eu vou fazer volutrauma. Então, tentar manter ele, essa pressão em torno de 30. É lógico, se eu tenho uma SARA grave com PIP de 22, eu vou ter que tolerar 35, com SARAs mais graves até 40. Esse trabalho daqui foi trabalho do Amato, comparando as três variáveis, drive pressure, PIP e platô, para mostrar que parece que o drive pressure é mais importante que o platô para nível de mortalidade. É uma análise matemática, né? E a gente pode ver aqui o que? Uma curva de pressão, a gente tem a PIP, a gente tem a pressão de platô, e a pressão de platô menos a PIP, o que é? O drive pressure. Nesse primeiro experimento, eu vou o quê? E é importante entender esse trabalho para saber por que parece que o drive pressure é mais importante que o platô. Nesse primeiro experimento, eu vou aumentar a pressão de platô, mantendo a PIP constante. Quando aumenta a pressão de platô, aumenta a drive pressure. E aqui é uma curva de tendência de mortalidade. Então, quando aumenta o platô, aumenta a mortalidade, só que tem que estar aumentando o drive pressure. Então, quando aumenta o drive pressure, aumenta a mortalidade. Nesse segundo aqui, eu aumento a PIP e, consequentemente, eu vou aumentar a pressão de platô. E o drive pressure vai manter estável. Olha que a hora que eu aumento a PIP e aumento o platô, a mortalidade parece ser igual. Opa, então parece que eu aumentei o platô e não aumentou a mortalidade. Parece que o drive pressure é importante aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a PIP e manter o platô constante. Quando aumenta a PIP e mantém o platô constante, o que vai diminuir? O drive pressure. Então, quanto menor o drive pressure, quando eu vou diminuindo o drive pressure, vai diminuindo a tendência de mortalidade. Então, parece, por esse experimento multivariável, parece que o drive pressure é mais importante que o platô para mortalidade. Então, o drive pressure, tentar manter menor que 15 e a platô menor que 30. Bom, recrutamento. Antigamente, a gente fazia muito isso. Alta pressão sustentada, ia até 45 de PIP, abria todos aqueles alvéolos, só que a gente podia o quê? Hiperestender esses pequenos alvéolos que estão sadios e fazer um squeeze no coração, tendo até um corpo pulmonar agudo. Aí veio o trabalho ART, um trabalho nacional, muito bem feito, mostrando o quê? Que os pacientes que foram recrutados tiveram uma maior mortalidade comparando aqueles que não foram recrutados. Foi uma ducha de água fria para muita gente. Bom, não é um trabalho definitivo, mas é um trabalho importante, tem que ser levado em consideração. Bom, se eu não posso ficar aumentando a PIP, vamos o quê? Vamos virar o paciente, fazer a posição prona. E na prona, qual que é a vantagem? Quando eu estou na supina, eu tenho 2/3 do pulmões aqui atrás, eles vão sofrer o efeito da gravidade e vão ficar mais encharcados. A hora que eu faço a prona, os 2/3 vão em cima, vou ventilar aqueles 2/3 do pulmão e vou conseguir melhorar a oxigenação do meu paciente.
É lógico, tem uma técnica para se fazer a prona, no início é um pouquinho difícil, e depois se faz com segurança. No servidor, por exemplo, já passamos de 3.000 pronas, e são raros os casos que a gente teve alguma complicação relacionada à manobra. E realmente melhora. Você consegue melhorar muito a relação PO2 e FO2 dos pacientes. Tem vários trabalhos mostrando isso. O principal dele foi o ProServa, mostrando que a única intervenção feita foi a prona e conseguiu melhorar a mortalidade desse paciente. Só que a prona tem que ser feita precocemente, até 72 horas de diagnóstico, com a relação PO2 e FO2 menor de 150 após a analgosedação adequada, equipe treinada. O curare é útil, a gente usa em até 80% dos casos, 90%, mas não é obrigatório. E realizada por pelo menos 16 horas, até 20 horas. Tem sessões que a gente usa 24 e 30 horas, caso o paciente seja respondedor. E pode realizar várias sessões por respondedor. Bom, então recrutamento, na SARA leve não precisa, o shunt é pequeno, na SARA grave, moderada, prona, desde que não tenha contraindicação. Bom, a gente vai ventilar volume corrente baixo, PIP alto, drive pressure baixo, e eu tenho espaço morto grande, pode levar a hipercapnia nos casos mais graves, que pode ser deletério. Bom, como que eu vou lidar com a hipercapnia beira-leito? Eu vou fazer o básico bem feito, otimizar os parâmetros de modalidade ventilatória, posição prona tem melhora a hipercapnia, colocar o tragueiro sufflation, ou seja, colocar uma cânula de oxigênio por dentro do tubo, que ela vai fazer o quê? Ela vai lavar o CO2, vai conseguir diminuir um pouquinho a PCO2. É lógico, quando nada melhora, a gente chama a extracorpórea. Foi utilizada em vários casos de SARA e alguns casos de Covid. O que ficou mais evidenciado na mídia foi o Dr. Paulo Gustavo, que ficou na ECMO por um bom tempo. ECMO, o problema dela é que ela não tolera improviso. Tem que ser feito em centro de referência por equipe especializada, porque se alguma dessas membraninhas soltam, o paciente vai a óbito em alguns minutos. Tá? Então, esse aqui é o paciente que a gente vê atualmente grave, totalmente monitorizado, que tem a tomografia bioimpedância, ECMO, e o coitado do ventilador está lá atrás. Imagine se desconectar esse ventilador, como que o pessoal vai chegar nele para mexer. Então, esse é o paciente que está grave, no hospital de ponta. Tem aqui um vigileu para monitorização minimamente invasiva, e é um paciente gravíssimo, mas totalmente monitorizado. Lembrando que a ventilação na ECMO, a gente mantém volume corrente baixo, 1 a 2 ml por quilo, né? Baixa pressão na via aérea, uma PIP baixa, e conforme vai melhorando o pulmão, a gente vai diminuindo o parâmetro de ECMO até desligar a ECMO e voltar para a ventilação mecânica. Bom, corticoide, uma coisa que falou muito, é controversa, a gente pode discutir bastante isso. Quanto dá de corticoide na COVID? O estudo Recovery mostrou que uma dose de 6 miligramas por dia de dexametasona melhorou a mortalidade. Se a gente for dar um Google agora na literatura, a gente tem mais de 12 protocolos de corticoide. Desde 6 miligramas, 12 miligramas, 24 miligramas de dexametasona. Alguns entram com a metilprednisolona, fazem um pequeno pulse e depois mantêm dose de 1 miligrama por quilo até 80 quilos, uma vez por dia. Alguns usam metilpred 1 miligrama por dia, dividido em 2 tomadas, até 80 quilos, 40, 12 em 12. A gente no hospital, é lógico, quando tem vários protocolos, nenhum deles a gente sabe qual que é correto ou não, até porque não tem certo e errado na COVID, a gente tem que escolher um deles. O que tem na literatura, os 6 miligramas. Talvez no paciente mais grave, uma dose um pouquinho mais alta seja benéfica. Só que a gente tem que pesar muito o custo-benefício da imunodepressão desse paciente, facilitar a infecção secundária. A gente, pessoalmente, no hospital, a gente colocou a metilprednisolona 1 miligrama por quilo até 80 quilos por 8 a 10 dias. Bloqueador muscular. Bloqueador muscular é uma coisa que estava desaparecendo, né? A gente tem o estudo da Curas, 2010, mostrando que o bloqueador melhora um pouquinho a mortalidade na SARA, do Ram Papazian. Mas 9 anos depois, o estudo Rose Trial mostrou que não tem diferença nenhuma, desde que se você usar uma ventilação mecânica adequada. Então, estava sumindo o bloqueador muscular. Só que aí veio o COVID, paciente que tem muita sincronia,
que tem muita prona e voltou a se usar. Esse trabalho, daqui uns primeiros trabalhos que saí de bloqueador muscular no COVID, mostrou que tem se observado um grande e prolongado uso de bloqueador muscular. Se você utilizar menos que 2 dias ou mais que 2 dias, não teve diferença em relação ao desfecho, mortalidade ou falha de extubação. Aparentemente foi um pouquinho melhor do que se não usar o bloqueador muscular. Quais que eram as indicações? Hipoxemia, prona e assincronia. As 3 indicações básicas do bloqueador muscular. Bom, Covid é um desafio novo. A gente tem no servidor agora, a gente já está com mais de 1.400 pacientes entubados. Aqui foi numa fase que tinha 400 pacientes, tinha 70% de prona, 70% de pacientes iam para prona, tínhamos naquela época mais de 1.000 manuais de prona, paciente grave, tempo médio de ventilação alto, mortalidade alta também, droga vasoativa muito paciente, 80%, bloqueador muscular 88%, diários em 1/3. Esse perfil se manteve até agora, não mudou muito. E continua com a complacência entre 35, 40, e mesmo quando você sedava, eles faziam uma frequência respiratória alta e muitas vezes duplo disparo. E aí você tinha um risco aumentado de PSIR e tinha que acabar dando bloqueador muscular. Tanto é que o bloqueador muscular, assim como os sedativos, aumentou muito na UTI. Enquanto os sedativos normalmente aumentaram 3 a 10 vezes, o bloqueador muscular 30 vezes. Tanto é que, por conta de se usar muito, talvez uma dose excessiva de análogo de sedação, que acabou ficando em falta no mercado e complicou muitos pacientes com o aumento da mortalidade. Bom, ácido nítrico é controverso, é um vasodilatador seletivo, melhora o fluxo sanguíneo, muito estudado, a sociedade alemã tem um trabalho mostrando que pode ser usado em pacientes graves. A dose inicial, 60, 80 partículas por milhão, e depois de 48 horas, 40 partículas por milhão. A dificuldade é manter a estrutura com ácido nítrico. Eu, pessoalmente, tive experiência com 3 pacientes, não notei diferença nenhuma, além da dificuldade de fazer de manter 40 partículas por milhão. Começou com uma dose baixa, começou a aumentar essa dose. Eu não notei, pessoalmente, não notei dificuldade. Os trabalhos são bem controversos em relação à utilização. Agora, em maio de 2021, saiu uma recomendação brasileira, tratamento farmacológico, né, mostrando o anticoagulante, que pode se usar uma anticoagulação estendida, né? O corticoide também, eles usaram a dose da dexametasona do Recovery, mantendo uma dose padrão de hidrocortisona e metilprednisolona. Antimicrobiano raramente se usa quando o paciente chega na UTI, se não tem uma clara indicação, a gente tira. Toximizolab é uma coisa bem controversa, se usava muito quando o paciente está em VNI ou CIMAF. Na verdade, ele é um anticorpo mononuclear ou anti-interleucina 6. E a gente sabe que muito da reação inflamatória é mediada por interleucina 6. Os estudos são meio controversos. O Recovery mostra uma melhora da mortalidade, 34% a 29%. O Coalizão aumenta o número de óbitos e o Remap-Cap, o uso nas primeiras 24 horas que o paciente desenvolveu insuficiência respiratória e até alguns pacientes entubados mostra que pode ter uma melhora de desfecho. Dose única, eu pessoalmente usei alguns pacientes, eles melhoraram. Não sei se ele melhoraria. Agora, não sei se essa melhora foi com ou sem o tocilizumab. Então, assim, fica na dúvida se foi por conta dele ou não. Eu acho que não. Plasma de convalescente, uma coisa que falaram muito também. Não, agora plasma de convalescente melhora. O Recovery mostrou que não melhora. E uma meta-análise com alguns trabalhos mostrou que não melhora. Outra coisa que veio na moda, coxicina. Bom, vamos dar coxicina que melhora. Não. A maioria dos trabalhos mostram que não tem melhora nenhuma. Tá? Então, assim, a gente está muito naquela tentativa e erro, não tem muito certo e errado. É lógico. Tem coisa que não dá para se fazer estudo, tem coisa que tem uma dificuldade muito grande de se fazer estudo. É que nem aqui, será que paraquedas salva a vida? Bom, eu não queria ser do grupo que vou pular sem o paraquedas, eu preferia pular com paraquedas, mas um estudo que não vai ser feito. Então, a gente está muito assim ainda na Covid, é muito cedo para falar o que é correto e o que não é. Então, assim, para finalizar, o que a gente aprendeu na Covid? Primeiro, não postergar a intubação, intubar na hora certa. Ventilação mecânica protetora, titulação da PIP, a prona pode melhorar, ECMO em caso mais grave, corticoide,
analgosedação adequada e uso de bloqueador muscular. Isso é o que basicamente a gente está fazendo agora. E agora tem uma coisa que a gente está vendo muito no pós-Covid. A gente lembra que pulmão e cérebro tem uma ligação muito grande. Tanto lesão cerebral pode causar SARA, quanto lesão pulmonar pode causar alteração cerebral. E se a gente lembrar que nos trabalhos de SARA, um dos principais responsáveis pelas alterações cognitivas neurológicas pós-SARA era a hipoxemia em primeiro lugar e a hipercapnia em segundo, será que a gente está protegendo adequadamente o nosso cérebro? A gente está vendo alguns pacientes já com sequela cognitiva pós-SARA moderada e grave. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. E para finalizar, as mutações. O vírus transforma. Teve a P1 de Manaus, até 2,4 vezes mais transmissível. A B17 Reino Unido, a 501 da África do Sul. E a variante Delta, que no dia 20/5 foi identificada no Brasil, em 6 tripulantes lá no Maranhão. Bom, por que a mutação pode piorar? Elas podem tornar o vírus mais transmissível. E aí a gente tem em todas as mutações, eles tornam o vírus mais transmissível, e também pode dificultar a ação do anticorpo no combate do sistema imunológico e eficácia de vacina. Então, são esses dois problemas que podem vir no futuro curto a dar um aumento de pico. A gente não sabe se as vacinas são eficazes para tudo isso. Bom, então, assim, para finalizar, a Covid-19 tem uma apresentação clínica variável, pode levar a um quadro compatível com o SARA, só que tem suas peculiaridades que a gente já viu. A gente tem que fazer o básico bem feito. Fazendo o básico bem feito, a gente salva muita vida. E o que é isso aí? É ter uma equipe multiprofissional interagindo, porque se a gente lembrar, pessoal, a UTI não é feita de máquina. Eu posso dar para vocês a melhor UTI, o melhor ventilador, melhor monitor, a melhor monitorização hemodinâmica e o melhor ultrassom. Se você não souber interpretar isso aí, não vai adiantar nada e vai aumentar a mortalidade. A UTI é feita de equipe multi. A gente viu que quando a gente conseguiu colocar uma equipe multi atuante, a gente diminuía a mortalidade. Então, suporte ventilatório adequado, não postergar a intubação, analgosedação, saber quando usar bloqueador muscular, saber quando tirar o bloqueador e tirar o sedativo, balanço hídrico zerado, uma equipe multiprofissional treinada de protocolo. Aí eu vi a importância do diarista, porque muitas vezes nas UTIs que a gente abriu, a gente não conseguia médico para trabalhar, então a gente colocava o cirurgião, o dermato. Só que se eu tivesse um horizontal bom, ele tomaria a conduta e eu conseguiria manter uma mortalidade adequada, evitaria muita morte por efeito colateral desnecessária. Não esquecer nunca da hipoxemia silenciosa, corticoide, anticoagulação e da pávia. Entrar precocemente com antibiótico para pávia. Tá? Então, a gente tem muito que aprender. Cada dia surge trabalhos características dessa doença, que com certeza mudou a história da vida de todo mundo. Isso não tem dúvida nenhuma, ainda vai mudar por um bom período de tempo, né? Atualmente, a gente teve, depois daquele pico de 66 mil óbitos, uma coisa absurda, em abril, que foi o dobro do maior pico que a gente teve em julho, que tinha sido 30 mil óbitos, a gente está finalmente descendo a nossa média móvel e número de mortes diárias. Teve um pequeno pico aqui que o pessoal começou a sair muito, ainda não está, muita gente vacinada, e agora a gente está tendo uma queda consistente, tanto da morte quanto da média móvel. Agora, está alto ainda. Hoje foram 1.140, ontem foram 1.175, ainda está maior do que quando a gente tinha no primeiro pico, que girava em torno de 1.200. Já tem 563 óbitos pelo Covid, uma coisa absurdamente alta. Tá? Então, é grave, não podemos baixar a guarda nunca. Tá? Para quem gosta do Dante, esse aqui é o seu ciclo do inferno de Dante, mostrando quem está saindo aqui da lama e indo para o purgatório, né? Então, vale a pena insistir, vale a pena fazer o básico bem feito. Com isso, a gente tira o paciente da ventilação mecânica, a gente consegue tirar pacientes que provavelmente iam ser entubados e dar uma qualidade de vida adequada para eles. Então, não esquecer, tratar a infecção secundária, balanço negativo,
sedação adequada, protocolo de desmame, curário corticoide anticoagulante. É essencial para o tratamento. E sempre uma paramentação adequada. Bom, pessoal, acho que era isso aí. Dúvidas? Uma coisinha, a gente tem o nosso YouTube do servidor estadual, STI, HSP, SEMAR. Nele a gente tem várias aulas que a gente está fazendo já há mais de um ano, capitaneada pelo Dr. Ederlon, que é o coordenador da UTI. São aulas muito boas, vale a pena assistir, tá, pessoal? Vale a pena ir lá, que estão todas gravadas lá, tá? Bom, eu acho que era isso. Muito bom, professor Ricardo. Você superou as expectativas. Na verdade, você fez um apanhado geral sobre Covid, né? Eu estava achando, assim, eu propus discorrer sobre ventilação pulmonar, mas você foi bem mais abrangente, assim, que foi muito bom, pelo amor de Deus. Uma das melhores apresentações que a gente já viu aí nesses últimos tempos. Eu queria agradecer, abrir. A transmissão pelo YouTube foi um sucesso. Que bom. Nós chegamos a ter um pico de... E olha, é porque eu fiquei reticente em divulgar maciçamente, porque eu estava preocupado e eu não sabia fazer a coisa direito e na última hora falhar. Mas o fato é que eu não fiz uma divulgação maciça. Mas mesmo assim, nós chegamos a ter 23 assistentes no pico de espectadores simultâneos. Não caiu em nenhum momento abaixo de 15 espectadores. E até agora nós estamos aí com a taxa de mais de 15 espectadores o tempo todo, né? Ou seja, essa altura. E além de, sem contar as assistências aqui também no aplicativo. Então, foi um sucesso estrondoso, assim, para uma primeira experiência. Eu estou muito satisfeito. Vou abrir também para os assistentes as perguntas. Eu abri também as perguntas no chat. Eu tenho uma pergunta lá, que é do Felipe Almeida, perguntando como é que você trata a bronquiolite obliterante com pneumonia e organização. Sim, isso é importante. Tá? A gente teve alguns casos de pneumonia obliterante. Primeiro, a dificuldade foi o diagnóstico, né? Ela não se dá na primeira fase do Covid, ela se dá um pouquinho mais tardia. O problema da BUP, além de fazer o diagnóstico, é que o tratamento dela é corticoide, é pulsoterapia. Não tem jeito, você vai ter que dar corticoide em dose alta. É aquele paciente que ele piora, você está com ele na ventilação mecânica, ele continua com imagem ruim, às vezes ela fica até um pouquinho mais localizada e confunde muito com a fibrose disseminada. Você vai ou por suposição, ou você faz um lavado broncoalveolar com biópsia. E aí você tem a característica do dano alveolar da BUP. O tratamento dela é corticoide em pulsoterapia. E é até interessante, porque eu tive 2 casos no Hospital Presidente, que não saíam da ventilação mecânica, tinha dificuldade muito grande, já estava mais de 15 dias e traqueostomizados, os 2, com antibiótico, a gente até piorou a imagem, vamos dar antibiótico, demo, daí fez uma bronquoscopia, um padrão parecido com o BUP, demo corticoide, fizemos um pulso por 3 dias, o paciente melhorou muito, melhorou rapidamente. Tá? Então, assim, a primeira dificuldade é fazer o diagnóstico. E a segunda é que a gente vai ter que dar uma pulsoterapia, e que nesses pacientes que já estão vulneráveis, facilita ainda mais uma infecção. E num desses pacientes ele teve candidemia, porque como já está há um certo tempo, o fungo score dele já é alto. Então você pode ter uma infecção por cândida também. Então, tomando esses cuidados, ele melhora muito com a pulsoterapia. Ótimo, Ricardo. Alguém deseja fazer algum questionamento, Ricardo? Ricardo, eu queria saber de você qual é a estratégia. A gente sabe que paciente com Covid, uma das principais dificuldades é você estabelecer um diagnóstico de pneumonia bacteriana oportunista com segurança. E eu queria que você dissesse qual é a estratégia que vocês têm utilizado aí
no servidor e no serviço que você atua. Essa é uma pergunta excelente, tá? Assim, eu na apresentação evitei colocar muito trabalho e colocar mais coisas assim prática, né? Quem está vendo. Em relação ao diagnóstico de PAV na COVID, ele é muito difícil por quê? Porque quando você usa os critérios de Wonders para a suspeição clínica de PAV, você vai usar o critério maior, que é a piora radiológica, mais 2 ou 3 critérios, ou seja, a leucopenia ou leucocitose, febre, hipotermia e pior secreção. Você tendo 2 desses 3 critérios mais o critério do raio-x, você vai saber que você vai fazer uma afirmativa de que ele tem chance de ter a PAV em 85%. Daí você vai colher a secreção traqueal para entra com antibiótico. É lógico, o antibiótico tem que cobrir todas as bactérias possíveis na sua UTI. O grande desafio que a gente tem, por quê? Como que a gente vai ver a piora radiológica na SARA? Então, assim, muitas vezes a gente tinha, e o paciente tem um complicador maior, ele muitas vezes usou corticoide por 10 dias. Ele já está imunodeprimido. Então, você vai ter os 6 bichinhos, mas principalmente os 4 gram-negativos, ou seja, os gram-negativos não fermentadores, pseudomonas, acineto, os gram-negativos fermentadores, os Klebsiellas e os Enterobacters, e desses aí destacaria a Klebsiella e a Pseudomonas como uma bactéria oportunista muito grande, que causa PAV e aumenta a mortalidade. O que a gente pode usar como surrogate do raio-x? É lógico, a gente vai fazer tomografia toda hora do paciente, e muitas vezes na tomografia a gente não vai ver a diferença. Quando a gente tem a PAV, quando a gente tem a infecção bacteriana, a gente tem uma piora da complacência por um aumento de bactéria, secreção bacteriana naquele alvéolo, piorando o shunt. Então, a primeira coisa, se o paciente tem 2 ou 3 critérios menores e tem uma piora da relação PO2-FA2, vamos medir a complacência. Se a complacência dele piorou, pode ser PAV. E daí a gente vai ver o balanço hídrico. Se o balanço hídrico dele tiver zerado negativo, bem, aquela piora da complacência, aquela piora da hipoxemia, não foi devido ao balanço hídrico. Então, aquela piora do alvéolo foi devido a outra coisa, que pode ser a bactéria. E aí, se você tem, lógico, não tem nada na literatura, tem só alguns trabalhos de estudo de caso mostrando que, se em 12 horas ou 24 horas você tiver 2 ou 3 medidas de relação PO2-FO2 piorando, com o paciente com uma complacência piorando também, você pode inferir que aquilo ali é da PAV. Então, você pode fazer um surrogate da relação PO2-FO2 com piora da complacência, esse daí seria um surrogate para o raio-x, e aí tratar. Por quê? O que aconteceu no começo? A gente viu o paciente piorar, mas deve ser o catéter, troca o catéter. Deve ser um outro sítio. Vamos esperar um pouquinho no dia seguinte para ver como está o leucograma. E nisso o paciente piorava. Se aumentava a mortalidade do paciente, se atrasava o antibiótico. Atrasando o antibiótico, se aumentava a mortalidade do paciente. Então, você pode usar, para o critério maior, a piora da relação PO2-FA2 com piora da complacência, descartando hipervolemia. Seria um surrogate para entrar. E é lógico, o antibiótico tem que cobrir todas as bactérias que tem naquela UTI. Então, por exemplo, um servidor estadual, não tem dúvida. Se eu pegar uma PAV, que nesse caso vai ser com fator de risco, vai estar mais 5 dias internado, mais 2 dias entubado, eu vou ter que entrar cobrindo com Meronem, 1 gram positivo, mais a polimixina B. Em alguns casos, se tiver um score FUNG muito grande, entrar até com antifúngico. E aí é lógico, a hora que eu faço minha secreção traqueal, me vem lá um pseudomonas sensível, 10 a 6ª unidade formadora de colônia, sensível a uma pipetazo, a ideia é de escalonar mesmo. Eu sei que aquela bactéria pode estar causando. Então, assim, a ideia é essa aí, porque é uma dificuldade muito grande que a gente tem para fazer diagnóstico de PAV em paciente COVID. Ciro, está desligado o microfone. Seu microfone está desligado. Não tinha percebido. Escute, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta dos assistentes,
Estou recebendo aqui muitos parabéns. Aqui, alguém quer falar eu tiro aí? um print aqui da tela para mandar para você, viu? Alô, Ciro. Oi, fala aí. Fala, Oi, Rica, tudo bem? Boa noite. Opa, tudo bom? Tudo bem, Rica. Estou aqui com a Fátima tomando um vinho e ouvindo a sua palestra. Só para fazer ciúme. Gostei do tomando vinho, hein? Pois é. Rica, parabéns, foi fantástica, realmente foi um passeio. De uma certa forma, você, no final da sua última fala, você acabou respondendo um pouco o que eu iria perguntar, mas, ao mesmo tempo que eu aproveito a pergunta do Ciro em relação a pensar na possibilidade de infecção bacteriana, às vezes eu fico preocupado porque muitas vezes a gente esquece um pouco, ou demora a pensar na possibilidade de infecção por fungo, na infecção fúngica. E aí eu queria saber qual é a tua estratégia exatamente para diminuir isso e diminuir a complicação, né? Como é que vocês abordam isso? Como é que vocês tentam evitar ou pensam antecipadamente numa possível infecção fúngica? Isso é o grande desafio, Alexandre. A infecção fúngica é muito difícil de ser feito o diagnóstico. Você tem alguns fatores no paciente COVID que levam a isso. Primeiro, o paciente que já usou o corticoide, usou bloqueador muscular, é um paciente que está muito invadido. E se você pensar naqueles pacientes, não no primeiro choque, geralmente é no segundo choque séptico, você faz o cálculo do score fung, levando em conta tudo isso aí, levando em conta as invasões que ele tem. Se esse score der um pouco alto, já vale a pena entrar com antifúngico. A gente teve alguns casos de Candida lusitânia, e tiver alguns casos de aspergilos também. Já teve alguns aspergilos. Alguns casos que evoluem muito rápido, com estabilização hemodinâmica, mesmo se for a primeira infecção, a gente entra também com antifúngico, porque a característica da infecção fúngica, principalmente da candidemia, é uma piora muito rápida da hemodinâmica do paciente. Então, nesses casos, a gente já entra com o antifúngico também. Agora, não tem até outro dia eu estava discutindo isso aí com o pessoal da Infec, não tem um método para se ver realmente quando vai ser uma infecção por fungo ou não. Tem fatores de risco, e se o paciente tiver muitos fatores de risco, vale a pena entrar com antifúngico. Essa é uma questão... Legal, Ricardo, obrigado. É uma questão também, não apenas no paciente COVID, é um problema no paciente crítico, de uma maneira geral, sobre ventilação pulmonar, né? Ou mesmo os pacientes que têm risco para desenvolver candidemia ou tipo de fungemia. Ricardo, mais uma vez eu queria te agradecer aí a sua disponibilidade, assim, a feedback aqui no YouTube, eu vou printar depois a tela para você, está sendo maravilhoso, pessoal elogiando muito sua aula, realmente foi extremamente abrangente, mais que superou nossas expectativas. Parece que tem um chat aqui aberto, deixa eu ver aqui. Paulo Gotardo. Paulo está aí. Olha o Paulo aí. Nem tinha visto. Está mandando parabéns aqui pela aula. E... Agora, tem uma dúvida que eu tenho com você, Ciro, você, o Paulo, o Alexandre. Como que está a utilização do ultrassom, principalmente ultrassom pulmonar, nos Covids? Como vocês estão utilizando? O tempo todo. O tempo todo. Eu me lembro quando a gente conversou em abril ou maio do ano passado, tinham 2, 3 pacientes aí na UTI, né? Vamos fazer ultrassom disso, fazer tudo, FAST, isso... E quando chegam 30 pacientes? A gente, nas UTIs... São 30 ultrassons, Ricardo. 30 ultrassons, né? E faz mesmo, né? Tem que fazer. E melhora, né? Realmente vocês conseguem um diagnóstico a mais com ultrassom, né? Com certeza, é outra coisa. Te dá mais segurança, te dá mais... A gente, inclusive, chegou a deixar o equipamento de ultrassom. A gente tinha 2 equipamentos de ultrassom, um mais, digamos assim, um mais robusto, com mais recursos, e um outro com menos recursos. E teve uma época, até há pouco tempo atrás, que a gente deixou o melhor equipamento da gente lá no UTI Covid, tanto era a demanda. E
Infelizmente, um dos nossos equipamentos, o menos robusto, quebrou e a gente teve que ficar na UTI geral pedindo emprestado até algum tempo atrás, quando estava a demanda maior com pacientes Covid, a gente ficava pedindo ultrassom do bloco quando precisava fazer ultrassom nos pacientes da UTI geral. E o equipamento ficou na UTI Covid, para você ter a ideia de como a gente estava utilizando. Pô, é muito útil, porque você evita de estar mandando o paciente para tomo, solicitando. É mais sensível, mais acurado, mais preciso do que a radiografia à beira de leito, sem sombra de dúvida, particularmente na Covid também. Então, a gente tem usado muito. Tem trabalho já mostrando, né, que você pode mudar a conduta e mudar prognóstico, né, usando ultrassom de uma forma adequada. Né? E é confiável, porque é uma doença periférica, né, é uma festa para o ultrassom. Não tinha como eu não me meter, né, falando disso, né? Olha quem tá aí, o rei do ultrassom aí. Ajudou demais, inclusive na avaliação de progressão, né, Ricardo? Que a gente fez no prontuário eletrônico mesmo, o desenho lá do pulmão com o lung score. Nossa, então, o plantonista fazia na evolução o perfil encontrado em cada um dos pontos aí do lung score, né? Então, além de uma avaliação quantitativa, a avaliação mesmo qualitativa da progressão, né? Aquela área antes não tinha uma lesão, agora está evoluindo com mais alteração intersticial, agora consolidou, ou não, agora está melhorando. Então, essa avaliação sequencial ficou bem bacana, né? E a gente conseguiu, até agora, a gente só catalogou do 400 do D1, e a gente conseguiu um ponto de corte aí bacana, que quando o long score estava acima de 18, um aumento na mortalidade com odds ratio acima de 2,8, e enquanto ele estava abaixo de 12, com um odds ratio de 0,6, se não me engano, para óbito desses pacientes. Então, tanto para prognóstico como falaste, mas sobretudo para essa avaliação seriada do paciente, foi muito bacana. Nossa, perfeito, hein? Perfeito. E bons trabalhos vão sair daí, né? Mostrando mais uma vez a importância que o ultrassom tem na terapia intensiva, né? Uma ferramenta que veio para ficar, totalmente indispensável. E parabéns. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui no YouTube se tem alguma coisa. Não. Bom, Ricardo, vamos deixar você dormir finalmente. Aliás, não sei nem se você jantou, coitado. Não, vou jantar agora, o pessoal tá... Olha só. Então, vamos deixar você jantar. Agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade. Foi muito bom mesmo. Assim, foi maravilhoso, viu? Brigadão. E pode aguardar que nós vamos acionar aí em outras ocasiões. Se precisar, pessoal, é um prazer poder falar com vocês, tá? E vamos torcer para que essa diminuição seja consistente agora, né, do Covid, né? Sim. A gente pode se unir pessoalmente também, né? Para mais do presencial. Tomar um vinho. E então? Mundo, né? Pois tá bom, Ricardinho. Tchau, querido. Obrigado. Depois eu te mando as estatísticas aí e o feedback do YouTube aí. Foi muito bom. Certo. Tá bom. Parabéns, Ricardo. Obrigado. Parabéns, Ricardo. Opa, valeu, Fátima. Um abração, tá? Tchau, até mais.